Olá, eu sou Viviane. Hoje estamos aqui então para mais uma devocional e eu queria convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho segundo João, capítulo 4. Nós vamos meditar a partir do versículo 46. Aqui na minha Bíblia tem o título A Cura do Filho de um Oficial do Rei. O texto diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Está falando de Jesus aqui. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: Se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Vai, disse Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então indagou eles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera: Teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Bom, nesse pequeno trecho aqui que a gente leu, a gente vê então contando, a respeito de um homem. Ele tinha um cargo, ele era um oficial do rei. Imagino até que pudesse ser uma profissão de prestígio, Talvez ele tivesse alguma autoridade, algum respeito. E esse homem procura Jesus pedindo que Jesus fosse até seu filho que estava doente. Seu filho estava em outra cidade, na cidade de Cafarnaum. E o texto foi bem claro, dizendo que ele estava rogando a Jesus que fosse até lá para curar o seu filho. E é muito interessante que Jesus não foi até lá para curar o filho desse homem. Pelo contrário, Jesus simplesmente disse para ele: olha, seu filho está curado. E o texto bíblico diz para a gente que esse homem creu na palavra do Senhor e foi para a cidade dele. E quando ele estava a caminho ainda, ele recebeu a notícia de que, de fato, o filho dele estava vivo, estava curado, estava bem. E depois ele constatou que realmente o menino tinha se restabelecido no momento, na hora em que Jesus falou que ele estaria curado, E o texto finaliza dizendo que esse homem creu em Jesus, e não só ele, mas também toda a sua casa. Bom, olhando para esse relato bíblico, a gente poderia aprender diversas coisas, mas algumas me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. A primeira coisa é a disposição desse homem procurar a Jesus. A gente vê que ele estava com uma situação, um problema, uma dificuldade, e ele vai até Jesus buscando a solução para esse problema. E ele foi na pessoa certa. E quantas vezes, a gente tem algum problema na nossa vida, alguma dificuldade, e às vezes a gente tenta tantas coisas, tenta resolver a situação com as nossas próprias mãos, com os nossos próprios meios. Mas, assim como esse homem, a gente tem que ir até Cristo, porque Ele sempre vai ser a solução para o nosso problema, seja qual ele for. Nesse relato, Jesus Cristo deixou claro, o seu poder. Apenas pelo poder da palavra dele, aquele menino ficou curado. Ele não precisou nem ver aquela pessoa que estava enferma para que a pessoa ficasse curada. Então, se Cristo fez isso na vida desse menino, dessa criança, o que mais ele não pode fazer por nós, E além disso,
Olhando para esse exemplo desse homem, eu gostaria de ressaltar também aqui a fé que esse homem teve. Aqui, num dos versículos, fala que a partir do momento que Cristo disse que o filho dele estava curado, ele creu e partiu para onde o filho dele estava. Então, essa fé é um exemplo, né? Ele não precisou ver o feito de Cristo para crer em Cristo. Primeiro, ele creu na palavra de Cristo e depois, de fato, ele viu que realmente Cristo tinha efetuado esse milagre, né? Tinha feito algo tão maravilhoso. E essa fé é um exemplo para nós, né? Que nós possamos crer no poder de Jesus Cristo, que possamos buscá-lo nos momentos de dificuldade, mas não somente buscá-lo, confiando que ele sim tem poder para resolver toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade em que nós estivermos. Então, eu queria trazer essa meditação e peço a Deus que esteja fortalecendo a nossa fé, né? A Bíblia traz para nós diversas promessas que Cristo fez, né? Diversas palavras de Cristo para nós. E nós podemos confiar na palavra de Cristo, porque o que ele falou vai se cumprir, pois ele tem poder para fazer todas as coisas, até aquilo que nós achamos que é totalmente impossível. Que nossa fé esteja firmada nesse Cristo que tudo pode.